Fala pessoal, tudo tranquilo? Então hoje nós vamos continuar, né, o conteúdo da nossa disciplina de qualidade de software. Vamos continuar de onde a gente parou, né? Na aula passada a gente começou a discutir sobre os tipos, né, de testes que podem ser realizados aí no processo, né, de verificação e validação, justamente nas técnicas dinâmicas, né? Então hoje a gente vai continuar com os tipos de testes. Deixa eu só verificar o chat aqui. Pronto. Fazendo um breve resumo, né, da aula passada, então, nós discutimos sobre as técnicas dinâmicas, né, de verificação e validação, então, os testes aí são o foco. Aí a gente falou brevemente sobre o processo de teste que a gente viu lá na disciplina de engenharia de software, então, a gente analisou, né, e discutimos cada uma das etapas do processo de forma rápida, né, e a meta, discutimos as metas, os objetivos relacionados com o processo de teste, né? Então, como sempre, a gente atender, né, a, as solicitações do cliente e verificar se o sistema ele não contém problemas. A gente discutiu sobre falta, erro e falha, né? E discutimos sobre testes de integração e testes de sistema. Falou também sobre um pouquinho sobre testes unitários, né? Então, os testes unitários, o teste de integração, ele combina ali os módulos do sistema, e o teste de sistema, eles realizam um teste, né, no sistema como um todo. Então, falando um pouquinho sobre abordagens, né, de teste, a gente pode fazer uma validação de arquitetura. Então, esse contexto aqui, a gente parte de uma abordagem chamada top-down. A gente parte, né, de uma análise, de uma visão mais alto nível do sistema, e aí a gente tenta ir identificando erros, né, problemas em nível de arquitetura, né, em nível de design. Então, o teste de integração top-down ele é melhor para descobrir erros na arquitetura do sistema. Né? E existe também uma abordagem de demonstração de sistema. Então, aqui a gente já parte de uma abordagem mais, né, o teste de integração top-down ele permite uma demonstração limitada no estágio inicial do desenvolvimento, e aí a gente consegue ter, né, uma visualização de uma parte do sistema em um determinado momento. Então, por isso que a gente chama de demonstração. Né? Implementação de teste, então, frequentemente é mais fácil com o teste de integração bottom-up. Então, a gente parte de um contexto, né, de codificação, de um contexto mais concreto do sistema, e a partir dali a gente vai conseguindo montar, né, implementar esses testes. A gente vai subindo o nível, vamos dizer assim, que é um pouco diferente das duas abordagens anteriores que a gente viu, né, top-down, que ela parte de um nível de abstração maior até, né, chegar no nível de código. A observação de testes, então a gente tem problemas com ambas as abordagens, né? Então um código extra ele pode ser necessário para realizar essa observação aí nos testes, tá certo? Então, na sequência, né, a gente discutiu sobre teste de integração, teste de sistema, e aí a gente tem os testes de release. Então, a release é quando a gente tem uma versão, né, do sistema funcional que pode ser entregue para o cliente ou pode ser verificado, né, pelo cliente. Então, a gente realiza um conjunto de testes antes de fazer essa liberação. Então, é o processo de teste de um release de sistema que será distribuído, né, aos clientes. A meta primária é aumentar a confiança do fornecedor de que o sistema ele vai atender aos requisitos, né? Ele está funcionando, não está quebrando nada. E os testes de release geralmente é um teste de caixa preta, ou, né, também conhecido como teste funcional. O usuário ele não tem conhecimento do código-fonte, por isso que a gente chama de caixa preta, né? Ele não tem detalhes de implementação, né? Ele tem um sistema em execução. Então, ele é baseado somente na especificação do sistema, e a equipe de teste não tem conhecimento da implementação do sistema, tá? Então, basicamente, é esse teste de release. E quais são as diretrizes, né, que a gente pode implementar nesse contexto? Né? Então, as diretrizes são recomendações para a equipe de teste que vai auxiliar, né, essa equipe a escolher os testes que revelarão o sistema, os problemas, os defeitos no sistema, os que possivelmente, né,
serão mais eficientes na identificação de defeitos. Então, aqui é necessário escolher entradas que forcem o sistema a gerar todas as mensagens de erro possíveis. É preciso também verificar, né, se a gente precisa entrar com valores válidos e com valores inválidos também para poder verificar essas mensagens e verificar se o sistema trata esses problemas, né, durante a sua execução. Projetar entradas que vão causar overflow dos buffers. Então, aqui a gente precisa ultrapassar, né, os limites do buffer, né, de armazenamento. Então, e aí a gente precisa verificar se o sistema, se existe contenção para esse tipo de problema. Então, geralmente, né, tem que ou ter uma mensagem para o usuário informando que chegou no limite, ou então é preciso, hoje a gente tem algumas alternativas, né, então se for um servidor em nuvem, você consegue criar novas instâncias de forma automatizada, né, que é o load balance ali, então você consegue aumentar a quantidade desse buffer do servidor, né, à medida que você tem um aumento de demanda, tá? Mas aí já entra em um outro contexto, né? Repetir a mesma entrada ou uma série de entradas várias vezes e verificar como o sistema se comporta nesse contexto. Forçar a geração de saídas inválidas, tentar, né, mapear e verificar se o sistema ele continua gerando ou se ele permite a geração, né, de informação com dados inválidos. Forçar resultados de cálculo a serem muito grandes ou muito pequenos. Então, se eu não me engano, agora um sistema que analisa bolsa de valores, né, ele utilizava, se eu não me engano, era float, e aí agora se eu não me engano, foi ontem ou hoje, a ação ela ultrapassou o valor, né, daquela variável. Então, a equipe de desenvolvimento, ou ela entra lá no código e altera, né, a variável para um double, consegue armazenar uma quantidade maior, né, de índices numéricos, porque a forma como foi implementada no momento, a equipe de desenvolvimento nunca imaginou que esse valor seria, né, atingido. Então, esse tipo de análise ele pode ser feito aqui, né, através dessa forçação de cálculo, vamos dizer assim. Beleza? Então, é possível também a gente criar um conjunto de testes a partir dos casos de uso, né? Os casos de uso eles podem ser uma base para a criação de testes de sistema, né? Eles ajudam a identificar operações a serem testadas, projetar casos de testes necessários. Então, a partir de um diagrama de sequência, né, associado às entradas e saídas a serem criadas para o teste, elas podem ser identificadas. Então, no meu projeto de mestrado, eu foquei justamente na criação de testes de forma automatizada a partir do diagrama de caso de uso. Então, eu analisava o diagrama de caso de uso e aí, para cada fluxo alternativo, eu tentava cobrir, né, diferentes possibilidades desses casos de teste, tentando analisar tanto a saída de forma, né, válida como as saídas inválidas também. Então, foi meu projeto aí, na época do mestrado, se eu não me engano, 2011, que eu defendi em 2011. Eu sei que um pesquisador da Universidade Federal do Ceará, que é o Smile, nome diferente, né? Ele atuou nesse contexto aqui, criação de casos de teste de forma automatizada a partir dos casos de uso, né? Então, teste de desempenho, né? A partir do teste de release, a gente pode aí realizar um conjunto de testes que vão analisar propriedades, né, emergentes do sistema, tais como desempenho e confiabilidade, né, que são requisitos aí não funcionais. Então, esse teste de desempenho, eles envolvem geralmente o planejamento de uma série de testes onde a carga é constantemente aumentada até que o desempenho do sistema ele se torne inaceitável. Então, aqui a gente vai ter uma análise que é o seguinte: a gente tem que verificar, por exemplo, quantas portas aquele sistema disponibiliza, ou seja, isso aí vai impactar na quantidade de usuários que vão estar acessando o sistema simultaneamente.
Então, a gente precisa verificar esse limite e a gente precisa criar instâncias, geralmente através de simulação, né? A gente precisa ultrapassar esse limite e verificar, né, como o sistema ele funciona sobre que a gente chama de DDoS, né? Que é a sobrecarga ali, diversas pessoas acessando ao mesmo tempo. Então, existem casos que, por exemplo, a pessoa, um dos usuários, ele não consegue mais acessar, ou então o outro, a página, né, ela demora muito para carregar. Então, se eu não me engano, recentemente teve um evento do PlayStation, que foi o lançamento do videogame novo aí, do PlayStation 5 aqui no Brasil. Eles criaram um sistema de sorteio. E aí, para poder fazer esse sorteio, né, as pessoas tinham que entrar num site que eles passavam ali naquele momento, um QR Code, disponibilizavam o QR Code, e aí os usuários acessavam, né, essa página e faziam um cadastro simples, né, nome, telefone, CPF, essas coisas, coisas simples. Só que, assim, tinha tanta gente acessando o sistema ao mesmo tempo que o pessoal derrubou o sistema. Ou seja, o pessoal não fez teste de desempenho, né, no sistema lá. Então, isso aqui é muito comum também. A forma como eles implementaram, eles não utilizaram servidores sobre demanda, né? Então, geralmente, servidores sobre demanda, quando ele chega no limite de portas, ele ativa novas instâncias e permite que novos usuários consigam acessar aquele sistema ao mesmo tempo. Então, provavelmente, o sistema não foi desenvolvido levando em consideração essas características. Também é preciso analisar transações, né, em banco de dados, quantas transações são possíveis ao mesmo tempo, né, que o sistema consegue rodar. A questão dos terminais, a quantidade de usuários acessando ao mesmo tempo, né? Então, esse tipo de situação, se for principalmente para sistemas, né, web, onde você tem uma aplicação, né, cliente e uma aplicação do servidor, então esse tipo de teste é extremamente fundamental. Tem outros exemplos também, né? Rock in Rio, quando teve a abertura dos ingressos de vendas, né? O pessoal não conseguiu, então muitas pessoas acessando o sistema ao mesmo tempo derrubaram, né, o sistema de vendas de ingresso. E aí, nas últimas edições, o pessoal migrou, né, esse sistema para esse sistema por demanda. Então, hoje, você tem casos de a venda dos ingressos encerra em menos de minutos, né? Antes derrubava o sistema, agora não. Agora você tem esse servidor, né, sobre demanda, e aí isso não impacta nas vendas. O problema é que os ingressos acabam rapidamente, né, e o sistema funciona. Então, né, teste de desempenho tem esse foco aí. Interessante, e casado com o teste de desempenho, a gente tem os testes de estresse, que aí sim a gente vai realizar um conjunto de exercícios, né, do sistema além da sua carga máxima. Então a gente vai chegar no limite ali e tentar ultrapassar esse limite. Né? O estresse de um sistema ele causa frequentemente o surgimento de defeitos, né? A gente precisa verificar o tratamento, né? Como tratar quando isso acontece. O usuário ele tem que ter aguarde alguns minutos, né? Então é preciso levar todos esses cenários em consideração. O estresse de sistema testa o comportamento de falha, pois os sistemas não devem falhar catastroficamente, quase não sai, né? Então, nesse caso aqui, o catastrófico é quando o sistema ele sai do ar, né? Então, nesse caso, a gente precisa verificar aí, e lógico que aí a gente cai no trade-off, né? A gente precisa verificar com o cliente o que é aceitável, quantos clientes usando aquele sistema ao mesmo tempo, né? Então, muitas vezes não adianta você contratar um serviço de servidor em nuvem sobre demanda, sendo que somente poucos usuários acessam aquele sistema ao mesmo tempo, né? Então, isso precisa estar mapeado lá nos requisitos, e aí, quando a equipe for realizar os testes de estresse, é preciso verificar de acordo com o que foi estabelecido lá nos requisitos. O teste de estresse verifica uma perda inaceitável de serviço ou de dados, né? Muitas vezes a pessoa consegue finalizar o processo, mas a informação ela não é armazenada. Então, isso aí também é uma falha crítica, né? Porque você perde
perde a informação do usuário, que se for uma compra, por exemplo, né, você perde uma conversão, né, de compra. É relevante para os sistemas distribuídos que podem exigir degradação severa quando a rede se torna sobrecarregada. Então, hoje existem aí algumas plataformas que permitem a realização, né, desse tipo de teste. Beleza? Tudo tranquilo até aí, galera? Feedback aí, rapidão. Beleza, show de bola. Então vamos seguindo. Ainda nos tipos de testes aí, então tem um teste de proteção e controle de acesso. Então ele verifica se todos os mecanismos de proteção de acesso eles estão funcionando. Então aqui é preciso ir em nível, por exemplo, de criptografia, algoritmos de criptografia, né? O password lá, ele está criptografando a informação antes de chegar no servidor. Então a gente precisa, por exemplo, interceptar essa informação antes, verificar se ela está chegando criptografada antes do armazenamento, né? E aí a mesma coisa ao contrário, puxou essa informação do servidor, ela veio criptografada, o algoritmo e a chave de decriptografia, né, eles estão funcionando corretamente, então é preciso fazer, né, esse tipo de verificação. Lógico que existem também, né, um conjunto de outras validações. Então, por exemplo, você tem um usuário logado no sistema, e aí você automaticamente muda e pega uma segunda instância com uma senha e volta para a página que estava aberta, né? Então você logou numa segunda conta e você volta para outra aba. E aí? O sistema tem que tratar isso, né? Ele não pode permitir que dentro da mesma máquina você tenha duas instâncias diferentes rodando ao mesmo tempo, né? Então, essa verificação precisa ser feita justamente aqui nesse momento, de teste de proteção e controle de acesso. Tem inúmeros outros cenários também que podem ser, né, verificados aqui nesse contexto. Teste de integridade de dados verifica a corretude dos métodos de acesso à base de dados e garantia das informações armazenadas. Então, aqui, a gente precisa garantir que a informação ela foi cadastrada da forma correta e não houve, por exemplo, perca de dados, perca de pacotes. Então, hoje, por exemplo, a urna eletrônica está sendo questionada, né? Porque o pessoal diz que o que você digita lá no teclado, você não sabe se, no final das contas, a informação que está armazenada lá, ela foi armazenada da forma correta para o candidato que você fez a votação, né? Então, hoje existe uma série de validações, né, da urna eletrônica, tanto da questão de proteção, quanto da questão da integridade de dados, né? O que acontece quando você marca a pontuação, ele tem um contador lá que ele vai, né, marcando marcando, né, o registro das informações, e aí ao final de cada período, né, eles emitem, ela tem uma impressora lá que ela emite a quantidade de pessoas que acessaram, né, eu acredito que deve ter também os horários, né, de lançamento de cada um dos acessos. Então, isso aí é bem externado, né, e a comunidade hoje validou, né, você tem várias pessoas que atuaram em cima disso para garantir justamente a corretude desses dados aí, a integridade dos dados. Então, aplicações bancárias também, né, extremamente relevante, as operações que foram realizadas, né, ao longo, transações, saque de dinheiro, tudo que envolve grana é extremamente relevante, né? Um zero pode fazer uma diferença muito grande, né? Então, aqui a questão da integridade nesse tipo de sistema é extremamente relevante. Beleza? Teste de configuração ou portabilidade. Então, como o nome diz, né, ele verifica o funcionamento adequado do sistema em diferentes configurações de hardware e software, né? Isso aqui é muito comum, porque, assim, muitas vezes, tem um exemplo que é muito comum de uma rede de supermercados, né? O pessoal, a equipe de desenvolvimento tem computadores que têm um poder de processamento, né? E as máquinas que são utilizadas nos PDVs, nos pontos de venda no supermercado, aqueles caixazinhos,
não são supercomputadores, né? Então, muitas vezes, a equipe que cria lá no desenvolvimento, ele precisa, ou ele tem um hardware idêntico ao utilizado lá no ponto de venda, lá no supermercado, e aí ele instala o software e verifica, né, a usabilidade desse software, o tempo de resposta, ou ele simula, né? Então, a simulação é extremamente relevante. Hoje existem, é muito comum, por exemplo, o Android Studio, né? Ele tem ali uma emulação de diferentes tipos de celulares diferentes, então ele também emula a quantidade de memória, armazenamento dos dispositivos. Não é o ideal, né? Mas é preciso ser feito, porque muitas vezes você tem aquela ilusão de que o sistema está perfeito, está funcionando muito bem, porém, quando ele vai para o dispositivo de fato, né, aí você vê que o desempenho, ele cai, né, você não tem ali um uso, você acessa as funcionalidades e aí pode demorar, né, segundos para realizar uma determinada atividade, então é preciso fazer esse tipo de teste aí. Então, o que testar? Compatibilidade do software e do hardware, né? Então, será que vai rodar no Windows 95 da vida, né? Windows 7, Windows XP? Então, é preciso levar em consideração essa compatibilidade. Será que vai precisar suporte para o hardware? Então, vai depender de jogos, por exemplo, né? Tem jogos que só funcionam a partir de uma determinada placa de vídeo, né? Se você não tem uma placa de vídeo mínima ali, nem adianta instalar aquele jogo que não vai rodar, né? A máquina não tem compatibilidade, né? Configuração do servidor, então aqui é extremamente relevante, né? Se é um sistema web, você precisa ter o seu servidor ali funcionando, né? Da forma devida. Tipo de conexão com a internet, então é preciso verificar, né, como você vai acessar aquele sistema, se é preciso ter internet ou não. E aí, se ele tem internet, hoje tem algumas alternativas, né? Então, por exemplo, vamos supor o pessoal que trabalha fiscalizando o trânsito, né? Eles emitem multas. Então, só que eles não utilizam, ele emite a multa, porém o dispositivo, um tablet ou um celular, ele não tem conexão na internet naquele momento, então ele armazena localmente aquele registro, e aí à medida que ele chega em um local com conexão Wi-Fi, aí ele faz a sincronia das informações que estão naquele dispositivo local com um servidor em nuvem. Então, é preciso fazer esse tipo de verificação, né, esse tipo de teste, compatibilidade com browser, né? Então isso aqui é comum também. E aí hoje a gente tem a questão, né, do bootstrap, do design responsivo. Então a gente precisa, por exemplo, verificar a adaptação dessas páginas em diferentes dispositivos, né? Coisa que há um tempo atrás não era comum, né? Então você tinha que ter um mapeamento de diferentes tipos de browser e alguns browsers não teriam suporte, né? Então isso aí também é importante realizar essa análise de compatibilidade. Beleza? Testes de instalação e desinstalação, né? Estão juntos aí. Ele verifica a instalação, a correta instalação e desinstalação do sistema para diferentes plataformas de hardware e software, né? Então, muitas vezes a equipe vai, pega o sistema, cria um instalador ali, joga, ripa num CD ou num pendrive, e aí manda para o usuário lá e acabou, tipo. Aí chega lá o usuário, coitado, vai next, né? Next, 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 next. Pã, quebrou alguma coisa, não está funcionando. Então, é interessante fazer essa análise, né? Então, aqui também, ó, compatibilidade do hardware com o software. Então, você desenvolveu o sistema lá no Windows mais recente, sei lá, no Windows 10, por exemplo, tá tudo funcional, e aí chega lá no cliente e não funciona, né? Então, muitas vezes ele precisa, por exemplo, de uma máquina virtual, né, um VMware lá do Java. Então, se ele não instalar, não funciona, não vai rodar. Então, esse tipo de análise também é necessário ser feito, né? Funcionalidade do instalador, desinstalador sobre múltiplas opções, condições de instalação, né? Se você pegar o Linux hoje, a quantidade de combinações de configuração de instalação de diferentes tipos de flavor, né, do Linux
pode chegar à quantidade de estrelas que existem aí no universo. Então, para vocês verem a complexidade do sistema, né? E assim, se a gente for testar todas as possibilidades possíveis e inimagináveis de instalação e desinstalação, isso aí vai ser uma tarefa praticamente, né, impossível. A interface gráfica, né, do usuário, do programa instalador e desinstalador, então é preciso também analisar esses caras aí antes de liberar o sistema. Alguns outros tipos, então, teste de documentação, verifica se a documentação corresponde à informação correta e apropriada, né? Aqui ele pode gerar, né, existem hoje ferramentas que geram, né, documentações online, escrita, uma ajuda sensível ao contexto, né? Então, é possível, por exemplo, você utilizar uma inteligência artificial, você fornece essa documentação e aí ele utiliza essa documentação para responder às dúvidas dos usuários, né? Aqui também é muito comum no Javadoc, né? A gente verificar o Javadoc, validar aquele Javadoc, né? Durante a criação do código, muitas vezes o pessoal não faz, né? Esse tipo de análise. Teste de ciclo de negócio. Então, garante aí que o sistema funciona de forma adequada durante o ciclo de atividades relativas ao negócio. Então, existe um fluxo, né? Então, muitas vezes, aquele sistema ele recebe informação de outros sistemas e disponibiliza informação também para sistemas terceiros, né? Então, é preciso verificar como o seu sistema ele funciona dentro do pipeline. E aí é preciso fazer testes relativos a isso também. Teste de componentes, então, como o nome já diz, né, ele analisa um componente, né, ou unitário. Então, o processo de teste de componentes individuais isolados, né, então é um processo de teste de defeito. Então, os componentes podem ser funções individuais ou métodos de um objeto. A classe de objeto com vários atributos e métodos, componentes compostos com interfaces definidas e usadas para acessar sua funcionalidade. Então, né, bem parecido ali com os testes unitários, né? Então, aqui só que a nível de componente. Já o teste de classe, a gente analisa, né, como o nome já diz, a classe. Então, envolve teste de todas as operações associadas com um determinado objeto. Então, não somente aquele objeto, se existem relacionamentos com outras classes, então a gente precisa verificar essas outras classes também. Atribuir e interrogar todos os atributos de um objeto. Então, isso aqui a gente consegue, por exemplo, fazer lá com o JUnit algumas verificações, né? Exercício do objeto em todos os estados possíveis. Então, a gente precisa verificar, né, os construtores e tudo mais. A herança torna mais difícil o processo de teste de classe de objeto quando as operações a serem testadas são localizadas, porque justamente isso, a herança ele cria, né, essa dependência entre várias classes, o que pode dificultar aí esse tipo de teste. Já estamos quase finalizando, pessoal. Teste de interface, então, como o nome já diz, né, ele verifica, né, justamente a interface. Os objetivos são detectar defeitos, né, na interface ou suposições inválidas sobre a interface. É particularmente importante para o desenvolvimento orientado a objeto, quando os objetos são definidos pelas suas interfaces. Então, mais uma vez aqui também a gente tem, né, introdução de informações válidas e inválidas. A gente precisa verificar se as mensagens, né, que estão sendo exibidas pela interface, elas estão vindo de forma correta, e por aí vai. Alguns erros que estão relacionados, né, com esse tipo de teste: mau uso da interface. Então, o componente chamador, ele chama um outro componente que não deveria, né? Então, isso aí é um tipo de análise que a gente precisa fazer. Mau entendimento, né, da interface. Um componente chamador considera suposições sobre o comportamento do componente chamado que são incorretas, né? E os erros de time. Então, aqui, quando você chama a informação e aí você não tem essa resposta no tempo correto, né? Então, o usuário espera ter uma chamada e ele começa a fazer outras chamadas, né, através da interface, enquanto aquela primeira não foi processada por conta do time. Algumas diretrizes relacionadas com o teste de interface. Então, a ideia aqui é projetar testes
de tal modo que os parâmetros para um procedimento chamado eles estejam nos limites extremos, né, das suas faixas, testar sempre os parâmetros de ponteiro com ponteiro nulo. Então, a galera que trabalha muito com Java não leva isso em consideração, né, porque você tem ali o garbage collector, então o ponteiro ficou meio escanteado aí, mas quem trabalha com linguagens que utiliza, né, diretamente ponteiro, tipo C++, é preciso fazer essa análise aí. Projetar testes que causam falhas, né, do componente, de um determinado componente, usar testes de estresse em sistemas de passagem de mensagem. Então, isso aqui a gente precisa verificar se essa mensagem, durante o estresse, ela chega do outro lado, né? Então, é interessante fazer essa combinação aí de teste de interface com teste de estresse, né, desempenho. Em sistemas de memória compartilhada, variar a ordem na qual os componentes são ativados. Então, é interessante quando você tem aí sistemas distribuídos que utilizam, né, memória compartilhada, então é interessante variar a ordem com qual a gente faz o uso desses componentes. Né? Projeto de caso de teste, então ele envolve o projeto de casos de teste, entradas e saídas, né, usados para testar o sistema, e a meta do projeto, né, de casos de teste é criar um conjunto de testes que são eficazes, né, em validar e encontrar defeitos. Tá? A gente tem os testes baseados em requisitos, então, mais uma vez, ali a gente utiliza, né, os casos de uso, a documentação de requisitos para poder, para a gente conseguir, né, criar esses testes aí. Então, é um princípio geral da engenharia de requisitos, é que os requisitos eles devem ser testáveis, né? Então, inclusive, nos requisitos não funcionais, a gente precisa, por exemplo, estabelecer os limites, né, dos valores de tempo de resposta, retomada, né, tempo de retomada do sistema e vários outros critérios aí. Então, testes baseados em requisitos é uma técnica de teste de validação, onde você considera cada um dos requisitos e aí você cria um conjunto de testes para aquele determinado requisito. Aí Edivaldo chegou, tá batendo uma saudade aí, né, Edivaldo, dos ponteiros aí, né? Falando um pouquinho sobre a automação de testes, né? Então, hoje existem aí um conjunto de frameworks que ele permite automatizar tipos de testes em diferentes momentos, tá? Então, o mais comum deles aí é o JUnit, né? Que você automatiza testes unitários, porém existem alguns frameworks que permitem que a gente faça, por exemplo, a automatização de testes de sistema. Né? Você mapeia, por exemplo, point and click, aonde clica o mouse, qual tipo de informação que você, né, insere em um determinado local, então é possível também. A maioria dos workbenches são sistemas abertos a fim de permitir adaptação, né? Então, hoje, principalmente sistemas web, existem aí algumas ferramentas, né, que auxiliam nesse processo aí. Por outro lado, a dificuldade para integrar com ferramentas de análise e projeto que sejam, né, fechadas. Então, geralmente ferramentas proprietárias elas bloqueiam, né, outro tipo de ferramenta. Mas aí qualquer sistema web hoje você consegue testar ele através de algumas determinadas ferramentas, né? Então a galera utiliza muito Selenium para criar. O RQM hoje ele tinha uma ferramenta chamada Robot, que era um robô, né? Esse Robot foi adquirido pela IBM e hoje faz parte lá do framework da IBM, né? Então, é possível automatizar também esses testes. Adaptação do Workbench, então aqui a gente tem um conjunto de scripts, né? Podem ser desenvolvidos para simuladores de interface de usuário e padrões para geradores de dados de teste, então é bem interessante aí, porque você gera uma quantidade, né, gigantesca de informação e diferentes tipos de entradas e saídas, né? Saídas de teste podem ser preparadas manualmente para comparação, então você coloca, por exemplo, o que você espera. Você coloca, ó, à medida que eu entro com a informação X, eu espero o resultado Y. Então, existem alguns workbenches que eles realizam, né, esse processo,
e aí a gente consegue fazer essa validação. Comparadores de arquivo para propósito específico podem ser desenvolvidos, né? Então, no caso aqui, quando você tem o output é um arquivo de texto, por exemplo, né, é possível fazer o comparador de arquivo. Existe também, acho que é o MDF, não vou lembrar agora, que ele valida, por exemplo, você espera que na saída o arquivo ele tenha um tamanho X, e aí ele verifica, né, o tamanho. Existe também comparadores do binário, né, é um código compilado, então existem aí também esses comparadores de arquivos, tá? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, né, esse conjunto de 3 aulas de verificação e validação, a gente tem que realizar uma combinação de técnicas, tanto técnicas estáticas quanto técnicas dinâmicas, né? Então, é preciso aí fazer, por exemplo, uma combinação de inspeções em testes. Então, inspeções e testes são complementares, são atividades, né, complementares. A inspeção foca na verificação e os testes focam em verificação e validação. Ambos devem ser usados durante esse processo, né, de verificação e validação. As inspeções podem verificar a conformidade com uma determinada especificação, né, porém eles não verificam a conformidade com os requisitos reais do cliente. As inspeções elas não podem verificar características de qualidade, tais como, né, desempenho, usabilidade, os requisitos não funcionais, né, coisa que o teste ali ele já consegue fazer, né. E testes de depuração, né, testes de depuração de defeitos são processos distintos, tá? Então, a verificação e validação estão relacionados a um estabelecimento de existência de falha em um programa, e a depuração, ela verifica a localização e reparação dessa falha. Então, sempre que a equipe encontrou a falha, a equipe de teste encontra a falha e reporta, depois é preciso fazer o processo de depuração, né? Se aquela correção, se ela está funcionando, né? Se aquele problema ele foi corrigido de fato. E aí a gente pode criar alguns testes também a partir disso, né? Para verificar justamente isso, né? Beleza, galera? Então, sendo assim, vocês têm dúvidas? Digam aí, a gente finaliza essa nossa aula de verificação e validação, né? Técnicas estáticas e dinâmicas aí, revisão, inspeção, né? E diferentes tipos de testes. Então, como a gente pode ver, né? Testes aí tem uma infinidade de tipos de testes diferentes que a gente pode aplicar em momentos diferentes, né? Em contextos diferentes. Então, é uma área da engenharia de software que é muito robusta aí para permitir, né, e implementação da qualidade, verificar, né, a qualidade dos sistemas. Beleza, pessoal?